Se não, vejamos, irmãos, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. É pela fé. O que Abel tinha diferente de Caim? Eles foram instruídos da mesma forma pelos seus pais. Em relação àquilo que os seus pais tinham de conhecimento de Deus e naquele momento poderia oferecer para eles, o que eles tinham de diferente? Nada. Eles foram instruídos. Porque se eles não fossem instruídos de igual modo, Caim não teria se disposto a oferecer sacrifício a Deus também. Existe ali um modo errado de oferecer vindo de Caim, mas o coração de Abel estava voltado e reverente a Deus, que ele oferece ali um sacrifício que agrada a Deus, diferente do seu irmão, e por se portar assim, mesmo perdendo a vida, vai dizer que pelo qual obteve testemunho de ser justo, ele foi justificado. Ele foi justificado pelo sangue, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela o quê? Por meio da fé. Também mesmo depois de morto ainda fala, é o seu testemunho deixado. Por isso que às vezes o mundo é assim, mas o Filho de Deus não pode ser assim. Dizer que vai construir um legado para deixar de herança para os seus filhos. Não há legado maior do que você anunciar aos seus filhos a palavra de Deus e mostrar para os seus filhos, através da sua vida e da sua atitude, que Jesus Cristo é o único caminho. Por quê? Porque agindo assim, mesmo depois de partir dessa vida, ainda o nosso testemunho ficará. O nosso testemunho ficará. O mundo pode falar o que quiser de nós, mas nós somos reconhecidos. E devemos nos portar para ser reconhecidos como filhos de Deus. Assim como lá na igreja primitiva por onde eles passavam, eles eram apontados. Aqueles são do caminho, aqueles são do caminho, aqueles são filhos de Deus, aqueles são de Jesus Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus ali, o imolado, crucificado ali, derramado ali na cruz, o Cordeiro de Deus crucificado, aqueles são do caminho. Que o mundo possa olhar para nós e dizer, aqueles são do caminho, aqueles são filhos de Deus, aqueles são crentes da Bíblia, sim. Porque Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não, irmãos, que nós possamos buscar no Senhor. Aumenta a nossa fé. E é isso que os discípulos dizem para o Senhor e pedem para o Senhor, naquele momento que eles estão ali em Lucas 17, 3, 5. Jesus está orientando a eles, aconselhando, olha, acautelai-vos. E ali Jesus está anunciando o nosso dever ao nosso irmão, o nosso amor para com o nosso irmão, agir com amor para o nosso irmão, repreender sim, mas em amor, para que essa repreensão venha trazer vida para o nosso irmão, e não agir com arrogância e trazer desânimo para o nosso irmão. Então Jesus está aconselhando a respeito disso, e ele diz, olha, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o na palavra. Anuncie para ele a palavra, diz, olha, você agiu equivocadamente, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos caminhar juntos, e não há unanimidade na caminhada, se não for em detrimento da palavra de Deus. Repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Haja com mansidão, com amor, perdoa-lhe.
E é aí que os discípulos clamam pela misericórdia de Deus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Porque ainda habita dentro de nós um velho homem que insiste em renascer dentro de nós, que nos traz uma dificuldade de perdoar e agir com mansidão e amor com os nossos irmãos. Mas a palavra de Deus nos aconselha a não dar ouvidos ao nosso velho homem. E nós não damos ouvido ao nosso velho homem quando nós olhamos para a cruz. Porque o nosso velho homem foi crucificado ali, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se há alguma coisa que tem que aflorar dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus nos mostrando o caminho que nós devemos tomar em relação ao nosso irmão. E vice-versa. Que haja reciprocidade no amor entre os irmãos. Para que quando nós encontrarmos com o nosso irmão, assim como o nosso irmão Thomas disse, que nós possamos abraçar em nosso irmão um pouco mais de Cristo. E é isso que Deus quer para nós, um pouco mais do seu Filho em nós, a cada dia que nós passamos aqui. Caminhar mais um pouquinho, irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ia. O Senhor simplesmente o chamou, e a palavra de Deus diz que ele obedeceu. E ele foi, ele deixou o conforto da sua casa, tudo que ele tinha, e ele foi, ele ouviu a palavra e foi, ele obedeceu. É somente pela fé. É somente pela fé, irmãos. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E ele decide oferecer, ele vai oferecer, ele obedece ao chamado de Deus para oferecer o seu único filho, o filho da promessa, o filho da vontade de Deus. E ele decide, ele vai oferecer, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E aí nós vemos a fé desse homem, porque em momento algum Deus diz para ele que no momento em que ele erguesse o cutelo, o sacrifício seria interrompido. Mas a fé dele é tamanha que ele crê que o Senhor pode trazer o seu filho, o filho da promessa, à vida novamente. Mas o Senhor não havia dito isso, simplesmente pediu o sacrifício. Mas pela fé ele vai, por obediência ele vai. A fé e a obediência têm que caminhar juntos. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus e andar em desobediência. Eu estou enganando a mim mesmo. Não. Tem que haver cumplicidade. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E aqui é maravilhoso, irmãos. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Esse Jacó aqui, irmãos, é aquele que chamam de trapaceiro, eu prefiro chamar de filho de Deus, que antes de conhecer a Deus, agiu equivocadamente, mas se tornou filho de Deus. E aí, o que Deus faz? Vamos ver um pouquinho desse Jacó. Tem ainda um tempinho.
Gênesis 28, irmão, não precisa abrir, eu leio. Naquele momento em que Jacó está ali fugindo do seu irmão. Ele está com medo, ele teme pela sua vida, ele está fugindo do seu irmão, e naquele momento, naquele ponto em que ele para ali, para descansar, ele dorme, ele tem a visão daquela escada posta nos céus, os anjos subiam e desciam sobre as escadas. É maravilhoso a palavra de Deus, porque esse Jacó aí, ele confessa, e ele diz lá, olha, Gênesis 28, 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Deus estava com ele, Deus o acompanhava na sua fuga, Deus não o desprezou, Deus não o desamparou, porque ele era o filho da promessa. E ele diz, olha, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha, nós podemos dizer que fé tamanha desse homem, mas não. Porque continua, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, e aí vem aquilo que nós podemos dizer, um filho de Deus imaturo. Mas foi trabalhado por Deus. Foi transformado por Deus esse homem. Passou dificuldade na mão de Labão. E Deus trabalhou com ele. E ele diz aqui, olha, no seu voto, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, com o que ele está preocupado? Com o seu corpo. Com aquilo que ele vai viver, com aquilo que ele vai encontrar pela frente. Ele não está preocupado com os propósitos de Deus para a vida dele. E é isso que nós temos que entender como igreja, irmãos, como filhos de Deus, hoje aqui reunidos como igreja, que nós somos filhos de Deus e nós temos que estar voltados para aquilo que vem do alto, para aquilo que vem de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado para a nossa vida. Mas nesse momento aqui Jacó não tem essa visão. Ele está preocupado com o seu bem-estar. E ele está dizendo, olha, se Deus for comigo, Deus está com ele. Porque ele mesmo confessa, versículos antes, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Deus está com ele. E ele diz, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista. É isso que Jesus está dizendo para os seus apóstolos, vocês estão ansiosos por coisas supérfluas, por aquilo que você vai comer amanhã, por aquilo que você vai vestir amanhã. Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E vocês estão aí na minha presença preocupados com isso. Mas é interessante que os discípulos vão aprendendo, porque a primeira multiplicação de pães e peixes vem de uma criança, os pães e os peixes. Mas na segunda, os discípulos já têm alguma coisa ali. Eles estão aprendendo. E nós também estamos aprendendo. Jacó também teve que aprender. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. E aí que vem a dificuldade. Então o Senhor será o meu Deus. O Senhor era o Deus de Jacó, sim. Mas Jacó ainda não o tinha como Deus da sua vida. Por isso essa dificuldade de lidar com as coisas pessoais. Mas Deus teve um trabalhar com esse homem. Deus teve um trabalhar com esse homem. Por quê? Porque quando nós chegamos lá no capítulo 32 e 27, depois que ele passou a noite toda ali, no vale de Jaboque, ali, lutando com Deus, é a misericórdia de Deus na vida dele. Como que pode um homem lutar com Deus? Mas a palavra de Deus apresenta assim, e nós confiamos que foi assim, Deus usando de misericórdia naquele momento para
transformar a vida daquele homem, naquele vale ali, onde ele já tinha passado tudo que ele tinha, até a sua família, não tinha mais ninguém ali, era só ele e Deus. Assim como no momento em que o Senhor aparece a Abraão, o anjo aparece e diz, não faça mal ao menino, porque agora eu vi que você é o meu filho e oferecer o seu filho. Não, só havia ali, não tinha mais Isaac entre Deus e Abraão, era só Deus e Abraão naquele momento. É nesse momento na vida de Jacó, no vale de Jaboque, é só Deus e Jacó. E ele ali, então, ele querendo que o anjo dissesse o seu nome, o anjo diz, não, como que é o seu nome? Jacó. Há uma confissão ali. Para o pai dele lá atrás, ali, para Isaac lá atrás era Esaú. Ele estava mentindo, se passando pelo seu irmão para ser beneficiado com a primogenitura, que Deus já ia o abençoar com isso, irmãos. Mas aqui há uma confissão, eu sou Jacó. Se me chamam de trapaceiro, eu sou trapaceiro. Se me chamam de enganador, eu sou enganador. Mas na tua presença, Senhor, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor sabe tudo que aconteceu comigo e tudo que vai acontecer, porque os meus dias estão escritos no teu livro, antes que mesmo um dele ainda houvesse. Eu sou Jacó. Mas é interessante, irmãos, que Paulo, ele vai dizer assim, olha, em Gálatas 6:17, de agora em diante ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém me atrapalhe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. São marcas literais, marcas de açoites, marcas de apedrejamento por amor ao Evangelho, por não negociar, por não vender barato o Evangelho da cruz. Ele fala, ninguém me interrompa, ninguém me perturbe, ninguém me atrapalhe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando eu chego aqui em Hebreus 11, eu vejo Jacó, pela fé, Jacó, quando estava para morrer nos seus últimos dias de vida, ele ali, abençoando os filhos de José, e a palavra de Deus que ele diz que ele estava apoiado sobre a extremidade do seu bordão, e sobre a extremidade do seu bordão adorou a Deus, porque ele estava apoiado no seu bordão, porque ele trazia a marca do vale de Jaboque ali, no seu corpo. E ele morreu com aquela marca. Porque aquela marca não deixava ele esquecer que havia um Deus Todo-Poderoso, que era Deus dele, e que ele deveria ser servo do Deus Altíssimo, porque ali, naquele momento em que ele acorda, naquela visão ali, ainda ele naquele voto, Deus era o Deus dele, mas ainda ele não tinha, ele não considerava Deus ainda. Mas aqui, irmãos, há uma transformação na vida daquele homem. E pela fé, ele abençoou os filhos de José nos últimos dias da sua vida, apoiado no seu bordão, porque ele trazia as marcas que Deus promoveu nele ali, no vale de Jaboque. E ele adora a Deus. Poderia falar dos outros mais, irmãos, mas já é muita coisa. E é maravilhoso. Mas de todos esses homens aqui, irmãos, no versículo 38 diz que esses homens, o mundo não foi digno da presença deles. Que nós possamos entender isso, irmãos. Que nós possamos fazer o mundo indignos da nossa presença. Porque nós somos filhos de Deus. Que eles possam ver em nós Cristo, mesmo não conhecendo,
mas naquilo que eles olharem para nós, eles perceber que nós somos diferentes. Porque no final de tudo, irmão, depois que nós não estivermos mais aqui, o que fica é o nosso testemunho. Não há legado maior para nós deixarmos em memória desse mundo como sermos reconhecidos como filhos de Deus. Que nós possamos entender, irmãos, e clamar pela misericórdia de Deus, que Ele venha trabalhar conosco e nos ajudar, porque os dias são difíceis, são terríveis. Mas o Senhor nos convida a nos achegar ao trono da graça, para recebermos misericórdia e alcançarmos graça em tempo oportuno. Graça e paz a todos.